Seja bem-vindo a este último episódio da série Lendo o livro O Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer. Fique agora com a conclusão. Conclusão. Ele é o Rei da Glória. É verdade que Cristo morreu por nós, mas a Escritura nos diz que ele não permaneceu morto. Não é apenas a morte de Cristo que nos salva. Sua ressurreição também tem um grande papel nessa história. Se ele tivesse permanecido morto, não haveria nada, não haveria qualquer esperança. Tudo seria despedaçado. No entanto, Deus reivindicou seu Filho unigênito, ressuscitando-o dentre os mortos. E ao ressuscitá-lo, Deus afixou seu selo e declarou publicamente, através da ressurreição de Jesus, que o seu sacrifício fora suficiente para expiar os pecados do seu povo. Cristo morreu, Cristo ressurgiu dos mortos e Cristo ascendeu à destra de Deus Pai. Os chamados pais da Igreja, teólogos dos 5 primeiros séculos do cristianismo, sempre usavam o Salmo da Ascensão, o Salmo 24, para descrever a subida de Jesus Cristo aos céus. E é aqui que vamos finalizar. O Salmo 24 diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-o sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Como evangélicos, nós estamos constantemente defendendo a deidade de Jesus Cristo, que quer dizer que Jesus é Deus, e isso é ótimo. Jesus Cristo é Deus no mais pleno sentido do termo. Porém, nunca devemos esquecer que Jesus Cristo também se tornou homem no mais pleno sentido do texto. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Um homem pecou, uma raça de homens caiu, um homem deve morrer e um homem deve ressurgir dos mortos. E aquela muito aguardada oração de Jó deve ser respondida. Jó capítulo 19, verso 25. Charles Spurgeon nos diz que uma escada que apenas sobe não é boa, e uma escada que apenas desce não será de nenhuma ajuda. Precisamos de uma escada que suba e desça. Precisamos de um Salvador que seja Deus e homem, e aquele Deus-homem, Cristo Jesus, ressurgiu dos mortos, e após 40 dias ascendeu à destra de seu Pai, fazendo com que pela primeira vez em toda a história da criação, um homem subisse às portas do céu, clamando o que encontramos no versículo 7, Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, todo o céu atrás daquelas portas entra em estado de choque, em silêncio e espanto. Finalmente, um corajoso levanta a cabeça e pergunta: quem é o Rei da Glória? Quem se atreve a falar com esses portais? Nenhum homem jamais chegou até aqui e pôs a mão no trinco deste portão. Quem é este Rei da Glória? De repente, o Senhor, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o homem, ele clama: O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E pela primeira vez em todos os tempos, aqueles portais se abriram para o homem. Ele atravessa aqueles portais e tudo o que já foi criado cai de rosto no chão. Todos aclamem o poder do nome de Jesus. Que os querubins se curvem e o coroem com muitas coroas. Pelo poder que há no nome divinal, que os anjos se prostrem num segundo. Ergam diante dele o diadema real e coroem o Rei e Senhor de tudo. Então, o Cordeiro vai em direção ao trono. Eu posso vê-lo agora, caminhando ousadamente em direção ao Pai, segundo o seu direito como Deus-homem, subindo os degraus daquele trono tão glorioso que faria o trono de Salomão parecer feito de papel machê. Ele se senta, sem sequer pedir permissão, e olha para o Pai, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Pai, está consumado. E o Pai assente e diz: Sim, filho, está consumado. Este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, verso de número 36. Não pense que eu vou pedir para que você torne Jesus Senhor da sua vida. Essa é a coisa mais ridícula que eu poderia pedir para você fazer.
Jesus Cristo já é o Senhor da sua vida, quer você o sirva ou não, quer você o bendiga, amaldiçoe, odeie ou o ame. De qualquer modo, ele é o Senhor da sua vida, porque Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, toda a língua confesse que ele é Senhor. Alguns de vocês vão se curvar por causa da graça que lhe foi dada, e outros vão se curvar porque as rótulas dos seus joelhos serão quebradas por aquele que governa as nações com bordão de ferro. Se alguém ficar ofendido com essas verdades, eu não vou me desculpar por apresentar o Deus da Bíblia. Eu venho de uma longa linhagem de homens, a maioria já enterrados, mas todos bem recebidos na glória, que não pensem nas opiniões de homens ou no caminho que o resto dos evangélicos irá percorrer. Eu quero que você saiba que há um Deus no céu, que é digno de todo louvor, glória e honra, e que exige isso de você. Ao entrar pelos portões eternos, ele tornou possível que você venha a Deus. Quando o salmista pergunta: quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta correta seria: nenhum de nós. Porém, agora que Cristo está no seu trono, nós possuímos a sua justiça e somos conclamados a permanecer neste lugar de adoração. Ele clama: todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Vinde e bebei de mim, ele diz. Vinho e leite. Baseado nas bênçãos de Davi, ele promete nos tratar bem. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos vossos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Isaías 55:8. Tão alto quanto a semente cresce por causa da água que se lhe é jogada, a minha palavra não falhará, diz o Senhor. Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam de seus pecados e creiam no Evangelho. Procurem-no enquanto ele ainda pode ser achado. Se ao ler tudo o que foi dito aqui, você perguntar: irmão Paul, eu posso ser salvo? Minha sincera resposta será: eu não sei. Contudo, deixe-me lhe dizer algo. Talvez você tenha aberto este livro porque ele foi o presente de algum amigo e você o leu com dificuldade, esperando que isso acabasse logo. Você leu com a mente vagando, sem muita atenção, de modo que Cristo não significa nada para você. Nada mais do que quando você começou a lê-lo. Então, a minha resposta é: não. Você não pode ser salvo. Pelo menos, não agora. Porque você não tem arrependimento no seu coração, nenhum quebrantamento quanto ao pecado ou quanto ao preço que foi pago por você, para que você pudesse viver. Porém, se você disser: irmão Paul, eu comecei a ler sem nenhuma intenção de aprender algo, mas durante a leitura, Deus tomou meu coração e eu comecei a pensar sobre as coisas eternas. E enquanto eu lia o Evangelho sendo exposto, eu fiquei ciente do meu pecado e da minha perversidade diante de um Deus santo. Então, ao ler sobre Cristo, meu coração saltou de alegria, de modo que eu pude dizer a mim mesmo: eu sou a mais perversa das criaturas. Será que há alguma esperança para mim? Sim, há esperança para você. Você tem as sementes do arrependimento no seu coração. Agora, falta ali uma coisa: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Pois todos aqueles que invocam o seu nome serão salvos. Romanos capítulo 10, verso 13. E todos aqueles que creem nele, nenhum deles foi confundido ou desapontado. Romanos capítulo 10, verso 11. No entanto, saiba disso: o relógio está andando, o tempo está voando, a morte e o inferno estão se movendo. Cristo irá retornar e então será tarde demais. Algumas pessoas me dizem: eu não penso muito sobre a vinda de Jesus. Eu creio que ele não retornará nos próximos 1000 anos. Realmente, talvez ele não volte em milhares de anos, mas certamente dentro de 25, 50 ou 60 anos você irá encontrá-lo. Se você vai até ele ou se ele vem até você, não fará diferença. Você irá vê-lo de qualquer modo. Você ficará diante de Deus. E quando isso acontecer, será tanto maravilhoso quanto absolutamente aterrorizante. Como um pregador certa vez disse: eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que Deus está aqui. A má notícia é que Deus está aqui. Tudo depende em qual lado da linha você está. Ele virá. Ele romperá os céus. E os seus maiores e mais poderosos homens e todos os exércitos clamarão às montanhas, para que os enterrem, apenas por causa de um vislumbre daquele que monta o grande cavalo branco. Você precisa entender que o poder de Deus é tal que ele está sentado sobre todas as coisas com absoluta soberania. De modo que, se todo o universo criado, com anjos, homens, demônios, diabo, principados, potestades, se voltasse contra ele para lutar, eles não teriam mais força do que o mais fraco deles se levantasse sozinho contra o Senhor. Eles não teriam a mais força do que um ácaro batendo na sua cabeça com um pedaço de pedra. Você será julgado, e seu nome, se ele não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, você será encontrado insuficiente e será jogado no inferno. E não engula essa bobagem
de que o céu é o céu porque Deus está lá e o inferno é o inferno porque Deus não está. Esqueça essa bobagem, meu amigo. O inferno é o inferno porque Deus está lá. O inferno é a pura, flamejante ira e justiça de Deus. Você nunca leu que a fumaça de seu tormento sobe na presença do Cordeiro? Apocalipse capítulo 14, verso 10 ao 11. Não é o diabo que governa o inferno, é Deus quem governa o inferno. Se, após ler tudo isso, você diz, eu nunca tinha escutado tal coisa, esse é um grande problema que precisa ser solucionado. Arrependa-se, creia no Evangelho. O melhor que eu posso fazer por você agora é desviá-lo dos homens e direcioná-lo até Deus. Busque ao Senhor até que Ele tenha salvado você. Busque ao Senhor, clame por Ele, creia nele. Contudo, saiba disso. Se hoje algo acontecer na sua vida e você acreditar que Deus o salvou, saiba que apenas este momento não é suficiente para que você tenha segurança de que Deus realmente lhe salvou. Se você acha que Deus o salvou hoje, mas você não começa a mudar, não começa a crescer em graça, não começa a crescer nas coisas de Deus e não continua a andar com Ele, mas se afasta como todos os outros, você não obteve nada aqui hoje. A evidência de sua salvação não é que um dia você fez uma oração após ler um livro. A evidência de sua salvação é que você continua caminhando com Ele. Porque aquele que começa a boa obra, ele certamente termina. Filipenses capítulo 1, verso número 6. Obrigado por escutar até aqui. Essa série, sem dúvida, foi muito edificante para as nossas vidas. Que Deus abençoe.